Fala galera do canal, estamos de volta aqui e com assunto polêmico. Galera, mudar de igreja é pecado? Existe uma maldição se a gente muda de igreja? Existe uma bênção para se mudar de igreja? Como é que funciona tudo isso? Sem querer esgotar o assunto, que é muito amplo, mas hoje a gente vai bater um papo um pouquinho sobre isso. Bora lá! Galera, para a gente começar a falar sobre esse assunto delicado e bem pessoal, vale a pena a gente começar dizendo aqui, e eu dizendo isso particularmente, de que esse vídeo não é uma motivação para que você mude de comunidade, para que você mude de igreja, que é a linguagem como a gente entende, e até o título desse vídeo, para chamar mais sua atenção, mas a verdade é que não é possível que a gente mude de igreja. Porque o panorama bíblico, biblicamente, a Bíblia trata a igreja como apenas uma só, como o corpo de Cristo. Então o que acontece por vezes é uma mudança de comunidade de pessoas. Então essas pessoas não estão saindo da igreja, mas elas estão mudando de comunidade, que são por vezes aí conhecidas como denominações diferentes. Vale ressaltar então, já deixando claro que a motivação desse vídeo não é te incentivar essa mudança de comunidade, vale ressaltar então alguns motivos pelo qual não é uma boa opção mudar de igreja, e digo isso como uma afirmativa muito clara. Olha, preste bem atenção. Não é uma boa opção a mudança de comunidade. Não é uma boa opção a mudança de igreja. Primeiro, porque se você mudar de comunidade, você vai sofrer com uma adaptação, que por mais que pareça ser algo simples, é algo que exerce em nós uma dificuldade, por vezes uma aflição, uma ansiedade, porque você vai ter que traçar novos relacionamentos com novas pessoas, em um lugar onde existem novos costumes, um novo jeito de lidar com tudo, e isso é difícil. É como se você fosse colocado em um país onde você não sabe falar aquele idioma. É como se você fosse transferido da sua profissão, que você já tem tanta familiaridade, e fosse colocado em uma profissão onde você não sabe nada, você começa do zero. E algumas pessoas podem até encarar bem essa adaptação, mas outras podem sofrer com esse tipo de problema que acontece quando a pessoa decide optar por uma mudança de comunidade. Outra questão são as diferenças doutrinárias. Por mais que isso por vezes não seja algo tão enfático nas comunidades, mas existem diferenças doutrinárias, talvez, de uma comunidade para outra. Então, antes de pensar em qualquer alternativa de mudança de comunidade, pense bem sobre as diferenças doutrinárias dessa comunidade, pesquise, converse, esclareça, seja transparente em relação a esse assunto, senão pode ser um assunto que vai atacar muito a sua vida espiritual. Isso eu falo de forma literal, espiritualmente falando. As doutrinas, as diferenças doutrinárias de uma igreja para outra podem fazer muita diferença no seu relacionamento com Deus. Um terceiro e último ponto nesse quesito. Vale a pena, e esse talvez o mais sério, a gente ficar muito atento com essa ideia de mudar de comunidade, porque a gente corre o risco de viver como muitos vivem por aí, que vivem perambulando de igreja em igreja, encaram a igreja como um mercado onde compram a mercadoria que gostam, onde compram quando o preço é acessível, é como um cinema, onde vão assistir o filme que eles gostam de ver. Igreja não é para isso, igreja não é mercado, onde você compra a mercadoria que gosta, igreja não é cinema, onde você assiste o filme que gosta, igreja não é Netflix, onde você escolhe a série que você mais gosta e se não te agrada, você pula o episódio ou desliga o aparelho. Não, igreja não é para isso. Existe um risco enorme em pessoas que encaram comunidades dessa forma, existe um risco enorme dessas pessoas viverem perambulando, procurando uma igreja perfeita que nunca vão encontrar, ok? Mas já dito isso, que mudar de comunidade não é uma boa opção, e deixando isso bem claro como ênfase no vídeo, vale a pena a gente observar dois pontos aqui importantes. De ensinamentos errados concernente ao assunto da mudança de comunidade. O mais falado talvez seja aqui: olha, é pecado mudar de igreja? Biblicamente, eu não vou abrir a Bíblia aqui porque de fato, biblicamente,
não existe nenhum texto bíblico que condene a mudança de comunidade de uma igreja para outra. Mas vale a pena pontuar aqui o bom senso. Eu, particularmente, Alex, eu sou contra a mudança de comunidade de alguém que, por exemplo, está na sua comunidade, recebeu uma disciplina porque quebrou alguma norma bíblica que de fato a igreja local entende como motivo de disciplina, e foi provado que o erro dessa pessoa foi um erro bíblico e essa pessoa foi corrigida, foi disciplinada em amor, e por esse motivo a pessoa se revolta, se torna tão autossuficiente e quer mudar de igreja. Essa pessoa está querendo, na verdade, ela não quer mudar de igreja, ela quer ir para um lugar onde aceite os erros dela. Então, nesse caso, eu acho que aí o seu líder, ele tem autoridade para conversar e te aconselhar e te aconselhar em te mostrar que não é o melhor caminho essa mudança de comunidade. Agora, dizer que mudar de comunidade é pecado quando se trata de alguém que está comprometido com a igreja local, alguém que está comprometido com o ministério, isso é um ensino erradíssimo. É um ensino de pessoas que querem, na verdade, prender o membro em uma comunidade por algum motivo que eu não sei o qual. Então, a Bíblia não trata igreja nesse sentido, não existe nenhum texto bíblico que condene a pretensão da mudança de comunidade. Um segundo ensino errado é aquele que existe uma maldição para aquele que muda de igreja. E para se mudar de igreja é necessário uma bênção de um líder, uma bênção pastoral para que essa mudança ocorra. Logicamente, olha, se você tem compromisso com a sua igreja local, você deve dar satisfações, você deve avisar, você deve se comprometer a dialogar, a ter um tempo de mesa com o seu líder atual para informar a ele a mudança. Mas isso não dá nenhum direito desse líder dizer que se você mudar, você está fora da bênção, que você está em maldição, que tem que existir uma bênção para que você mude de igreja. Isso não é bíblico. Quem detém a sua identidade, quem detém a sua vida, quem te justificou foi Cristo. Você está em Cristo, a Bíblia diz. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Você está em Cristo. Então você não está sobre o domínio de uma autoridade pastoral que deve ser muito respeitada. No entanto, ela deve ter consciência de que essa autoridade não compete a ela e você tem total liberdade de demonstrar que isso não é uma realidade bíblica. Então, esse assunto de maldição, de bênção, é um erro. Agora, uma pergunta que a gente deve se fazer quando for acontecer a mudança de igreja é uma pergunta simples. Por que você quer mudar de comunidade? Por que você quer mudar de igreja? O primeiro fator, e esse eu considero um fator plausível para a mudança de igreja, é uma igreja que não se prega o evangelho bíblico. Mas aí vale a pena a gente fazer uma outra pergunta. Se você está em uma comunidade onde uma igreja não prega o evangelho de forma bíblica e você sabe disso e nunca tentou pregar esse evangelho de forma bíblica, eu acredito que você não tem tanto motivo para reclamar de uma igreja que não prega o evangelho bíblico. Então, antes de mudar de uma igreja, de uma comunidade, porque ela não prega o evangelho, tente pregar o evangelho nela, se você sabe que, de fato, o que ela ensina não é evangelho. Se você tem essas tentativas e nada surte efeito, ou se você é barrado nesse sentido e essa igreja não prega de fato o evangelho bíblico, que anuncia a criação, soberania de Deus, que anuncia a queda do homem, que anuncia a redenção em Jesus Cristo e a consumação de todas as coisas na vida eterna com Jesus Cristo, mude dessa igreja, saia dessa comunidade que não tem comprometimento nenhum com Jesus e tem comprometimento apenas com o homem, apenas com ele mesmo, que prega uma mensagem humanista. Isso não é bíblico e não é bom para a sua vida espiritual que você continue nesse lugar. Olha, um segundo ponto que eu acho muito importante e esse deve ser observado. Se a sua liderança é corrompida, se a sua liderança exerce uma espécie de tirania sobre você, esses dois aspectos. Uma liderança corrompida que está em pecado, e esse pecado, preste bem atenção, esse pecado não é um cair, porque a gente está sujeito a erros, mas esse pecado é uma iniquidade. Você sabe que é um pecado decorrente, um pecado de estimação, é um pecado que a igreja toda, todo mundo está sabendo que acontece, ninguém faz nada. Se existe isso na sua liderança, mude de comunidade. Fale de forma amável com sua liderança
o que está acontecendo, esclareça de forma educada e responsável e mude de comunidade. Não convém que você congregue uma comunidade onde a liderança não se preocupa com a vida pecaminosa que ela tem levado. Um outro ponto que eu já abordei aqui é a tirania. Se essa igreja tenta te prender, se essa igreja é centrada apenas nela mesma, se não existe um questionamento, não pode existir um questionamento quando, por exemplo, o líder comete algum erro, se o ensino dele é inquestionável, se a palavra dele é a última, se a igreja não tem voz alguma em relação às atitudes da liderança, mude de igreja. Você está vivendo uma tirania, mude de comunidade. Isso fere um dos princípios que Lutero, por exemplo, lutou na Reforma Protestante, que é o sacerdócio de todos os santos, ou seja, a chance de todas as pessoas terem acesso à palavra de Deus, a chance de termos uma igreja que está sempre se reformando, a chance de termos uma igreja que assina que somente as escrituras são de fato a autoridade para que aquela comunidade se desenvolva como igreja de Cristo. Um outro ponto que muitos dizem, na minha igreja não estou tendo oportunidade. E aí sou contra. Você não precisa ter oportunidades, e o fato de você não ter oportunidades na sua igreja não é um motivo para que você mude dela. Existe algo que você possa fazer na comunidade, existe algo que você possa suprir ali, e talvez você não tenha uma oportunidade, isso é até um tratamento de Deus com você, talvez você não possa ter uma oportunidade por alguns motivos que são pessoais, e isso cabe a cada um analisar a si mesmo. Um outro motivo, e aqui encerro, talvez a falta de discipulado, de cuidado. Se você não tem um acompanhamento pastoral, se você não tem um acompanhamento de um líder, se você não tem alguém ali próximo a você, você deve procurar resolver isso de forma mais amável, pedir com humildade para que isso aconteça. E vale a pena aqui dizer o seguinte, essa falta de cuidado, discipulado, não pense que você tá lá na sua casa, lá dormindo o dia inteiro, ou tá indo na igreja, não fala com ninguém, não tem comunhão com ninguém, e você acha que alguém tem que adivinhar que você tá passando por uma dificuldade. Não, não é isso que eu tô dizendo. Esse discipulado, esse cuidado, ele parte de você. Se você de fato reconhece que você precisa desse cuidado pastoral, desse discipulado, vá até a pessoa, fale com ela, olha, estou precisando de ajuda. Se de tudo você se disponibilizar a receber essa ajuda, ninguém te ajudar, ninguém fazer nada por você, realmente é um fator a começar a se pensar, mas algo que tem que ser feito com muita calma para que essa mudança de comunidade ocorra. E por fim, e esse talvez um dos mais cruciais e que de fato deve ocorrer a mudança, e aqui afirmo se isso for o caso, são as diferenças doutrinárias. Talvez você tenha uma convicção de uma diferença doutrinária, e doutrina não são usos e costumes, quero deixar bem claro isso, e de fato você não concorda com as diferenças doutrinárias da sua igreja, mas concorda com de outra comunidade, de outra denominação. Então convém que você esteja adequado às doutrinas da comunidade onde você quer congregar, e procure uma comunidade que pensa como você de forma bíblica. E lógico, essa doutrina não é sua, essa doutrina é bíblica. Então pense nisso. E por fim, o que eu quero te dizer é que mudar de igreja não é pecado. Pecado é viver a vida toda sem saber o que de fato é ser igreja.